Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos nessa tarde. Nessa tarde estou gravando mais um vídeo das nossas aulas de teologia bíblica e é a segunda aula que eu gravo. Hoje, dentro do tema explicando o arrebatamento da igreja de Cristo, e que é uma disciplina da escatologia dentro da teologia bíblica, tá certo? Então, esse assunto arrebatamento, ele é escatológico. Por quê? Porque é coisa que ainda vai acontecer. É coisa para o fim, né? Nós estamos no princípio de dores. No final desse princípio de dores, haverá um acordo de paz nesse mundo e haverá uma união das nações, de pelo menos 10 nações, para se eleger um governo mundial, né? Que aparentemente vai parecer uma coisa boa. E esse governo vem com muita proposta boa, né? De fazer cessar as guerras, cessar a fome, acabar com a desigualdade social, mas é só fachada. Porque depois que esse governo estiver estabelecido, começa a tribulação, né? Começa a tribulação. 3 anos e meio parece ser realmente de paz, de bondade. 3 anos e meio ele vai enganar que vai cumprir o acordo com Israel, né? Mas depois de 3 anos e meio ele se levanta querendo ser Deus e querendo sentar no templo de Deus lá em Israel. Israel aí vai virar contra eles, contra o anticristo, e aí vai começar as guerras. E ele vai querer estabelecer o seu sinal, o seu número nas pessoas, e as pessoas não podem receber esse número, porque esse número é o número de Satanás, e as pessoas que receber esse número, ele vai estar trocando o selo do Espírito Santo pelo número de Satanás. E a Bíblia diz que não terá salvação para as pessoas que se render ao anticristo aceitando o seu número, né? A sua marca. E então, quem não negar a Cristo vai ser morto por ele. Não pode comprar, não pode vender, quem não tiver sua marca. E o resultado é agora morrer pela salvação. Porque a essa altura a igreja já foi arrebatada para a glória, para o céu, né? Antes que se estabeleça o reino do anticristo, a igreja será arrebatada. É isso que nós estamos estudando, né? Ontem e hoje será explicação, explicando, o tema é explicando o arrebatamento da igreja. E antes de mostrar os textos bíblicos, continuar mostrando, porque ontem eu mostrei aqui 3 textos bíblicos de um capítulo só, que foi o capítulo 14 de João 14, 1, 2 e 3, e fiz a aula dentro desses 3 versículos de João 14. Antes de eu continuar mostrando o texto bíblico, eu quero mostrar aqui
o meu mapa escatológico que eu trabalho, né? Que eu trabalho a minha linha teológica da escatologia. Então está aqui. O meu mapa teológico está aqui. Mapa teológico, teológico não, escatológico, né? Escatologia, como eu já disse, significa as coisas do fim, o que vai acontecer lá para o final dos tempos. E então está aqui mapa escatológico. Então, o que acontecerá primeiro? A Bíblia diz que primeiro, em 1 Tessalonicenses 4, está aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, 14 e 16, né? Também 1 Coríntios 15, 51 e 52, diz que primeiro vai acontecer a ressurreição dos santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que aceitaram o Filho de Deus, que é o Santo, como Senhor e Salvador da sua vida, que morreram com essa fé em Cristo. Eu vou dar um tempinho aqui, pessoal, que eu vou pegar aqui um acessório que é melhor para eu trabalhar. Dá um tempinho, eu já volto em poucos minutos. Então, queridos, aqui eu quero mostrar em nosso mapa escatológico, né? O que vai acontecer nos fins do tempo. Então, deixa eu ver aqui, deu um defeito aqui. É assim, as coisas de Deus é com luta pra gente fazer. Existe alguém por detrás que não quer ver a coisa acontecer, mas vai ver em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então está aqui o nosso mapa escatológico. Então, primeiro de tudo, vai haver a ressurreição dos crentes que morreram em Cristo. Está aqui, ressurreição dos santos, tá vendo? Eles descem, aqui o Espírito dos santos desce, porque hoje quem morreu em Cristo está lá na glória, no paraíso, no terceiro céu, com Deus. Está aqui em cima, no terceiro céu. O Espírito, né? O corpo foi para a terra, se tornou pó. Mas o Espírito está na glória, lá no terceiro céu com Deus. Então, o Espírito vai descer aqui, ó, até a sepultura e vai pegar os corpos aqui, né? Será corpos transformados. Vai ter novo corpo transformado, chamado corpo incorruptível, quer dizer, aquele que não se corrompe mais. Aquele corpo que não peca mais, aquele corpo que não adoece mais, que não sente dor, que não sente desânimo, aquele corpo incorruptível, que não sente mais as intempéries da vida. Por quê? Porque ele é um corpo semelhante ao de Cristo depois que Jesus Cristo ressuscitou.
tá? Jesus teve corpo humano, morreu, mas quando ele ressuscitou em corpo glorioso, corpo incorruptível. E então o Espírito desce e põe os corpos aqui embaixo, né, na sepultura. Esse corpo aqui não será diferente de você, como você é hoje, porque você terá a mesma aparência, a mesma fisionomia, porém um corpo transformado, um corpo glorificado. Então o Espírito desce e ressuscita aqui quem morreu em Cristo. Depois que ressuscita, nós que estivermos vivos, eu digo nós que nós estamos vivos. Então a vinda de Cristo para buscar a sua igreja pode ainda ser na nossa geração, né? Pode ser que não seja mais na nossa, na minha, seja em outra geração, mas pode também ser na minha. E aí esse corpo nosso será transformado também, passa a ser corpo incorruptível, igualmente dos que ressuscitaram em Cristo. E aí nós nos ajuntaremos com o ressuscitado e subiremos. A Bíblia diz a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá bom? Ou seja, Jesus virá nos ares e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos transformados num corpo de glória e subiremos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o primeiro evento que vai acontecer no final, quando Cristo vir arrebatar a sua igreja, a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos dos que estiverem vivos para encontrar o Senhor nos ares, né? Está aqui as coisas que hão de acontecer quando Cristo vir, né? Que arrebatar a sua igreja. Olha o que é que vai acontecer no céu aqui. No céu, tribunal de Cristo, aonde os crentes irão ser julgados, as obras de cada um, a negligência de cada um, a omissão de cada um, o pouco caso que fez com os talentos, aquilo que Deus lhe deu. Então as obras de cada um de nós vai ser julgado aqui, o tribunal de Cristo, esse tribunal, o Bema. Esse tribunal de Cristo, ele é para julgar os crentes, né? Para que esse julgamento? Para lançar no inferno? Não. Esse julgamento não é para salvação e nem para perdição. Esse julgamento da igreja de Cristo, ela é para galardão. Vai ver, né, quanto de galardão as tuas obras rendeu para você lá na glória. Por quê? Porque nossas obras serão galardoadas ou então recompensada de acordo com o nosso trabalho. Tá certo? A salvação é pela fé, para os que crê. Creu é salvo, não é por obra. Para que ninguém se glorie, diz a palavra, mas pela fé. Agora o galardão é pelas obras. De acordo com as suas obras, será o seu galardão. Depois do tribunal e dos crentes serem julgados, haverá as bodas do Cordeiro. O que é boda do Cordeiro? É um casamento místico de Cristo com a sua igreja, tá? Bodas, toda vez que você encontrar a palavra bodas na Bíblia, significa casamento. Bodas é festa de casamento. Então haverá as bodas do Cordeiro, casamento de Cristo com a igreja. Enquanto isso, na terra, está aqui, ó, na terra que está no céu,
na terra. Enquanto a igreja está lá no céu, desfrutando de galardão, de receber galardão, né, alegre, feliz, por ter sido vencedor, a Bíblia diz, ao que vencer, terá as recompensas. E as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo, 7 anos. Vai durar 7 anos. Nesses 7 anos, na terra vai estar a tribulação. Primeiro será abertos 7 selos, aqui ó, os 7 selos, e também 7 trombetas tocarão, e haverá praga. A terra será atingida. Quando tocar cada uma trombeta dessa que tocar, será a terra atingida por um tipo de praga, que é o juízo. Então, cada vez que a trombeta tocar, vai tocar 7 vezes, vai ser 7 juízos sobre a terra. Depois vem as 7 taças. Quando derramar as 7 taças, aí o juízo será mais intensificado ainda. Diz que aqui, quando tocar as trombetas, a terra vai ser atingida 30%, a terça parte da terra vai ser atingida, mas quando derramar as taças, 100% da terra será atingida, né? Então aqui será tribulação, no toque das trombetas, será tribulação. E aqui no derramar das taças, que os anjos derramar, são 7 anjos, cada um com a taça na mão. Primeiro cada um com a trombeta na mão, será tribulação. E depois cada um com uma taça na mão será a grande tribulação. Porque terá 2 fases, 2 partes. Tribulação e grande tribulação. Tá? Aqui embaixo fala das 2 testemunhas que vêm para pregar o evangelho lá em Jerusalém, para que, alertando os judeus, para que eles não se rendam ao anticristo, às propostas do anticristo. Depois vem a batalha do Armagedon. Depois vem Cristo desce, a vinda de Jesus Cristo em glória, né? Primeiro ele vem nas nuvens, arrebata a sua igreja. E aí, enquanto a terra vai estar sofrendo aqui tribulação e grande tribulação, a igreja vai estar lá na glória, como eu já disse. Depois de 7 anos de tribulação e grande tribulação, Cristo desce com a igreja aqui, ó, a vinda de Cristo, de Jesus, em glória. Apocalipse 19. Está lá no capítulo de Apocalipse 19, vocês podem ler. Cristo desce e aqui terá o juízo das nações. Cristo vai julgar as nações que se renderam ao anticristo ou que preferiram dar sua vida e ficar do lado de Jesus, né? Aceitar Jesus no meio da tribulação, preferiram morrer, mas aceitar Jesus, serão julgadas essas nações, né? Por quê? Porque aqueles que deu a sua vida pela salvação de Cristo, esses também vai para o milênio, como a igreja que desce com Cristo aqui, ó, vai participar do milênio aqui na terra, que será 1000 anos de paz. 1000 anos de paz. Cristo governando a terra. Mas aqueles que resistiram ao anticristo, não se renderam à marca do anticristo, eles, depois do julgamento, entrará também para esse milênio, juntamente com a igreja. Então está aqui, o milênio
e o juízo final, capítulo 20 de Apocalipse, tá? Aqui nós temos juízo final, trono branco, capítulo 20, 11 e 15. Aqui nós temos novos céus e nova terra, capítulo 21 e 22. E aqui nós temos o estado eterno, capítulo 21, versículo 22. Então esse é o mapa, está aqui a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação. Milênio é 1000 anos, tá vendo? 1000 anos de milênio. E aqui é a eternidade. Então esse é o mapa que eu trabalho, o mapa escatológico. Esse mapa aqui, ele é da linha teológica chamada pré-tribulação. Pré-tribulacionista. Porque existe a mid ou a mesotribulacionista, a linha teológica, né, com esse chamado mesomid, e existe a linha teológica chamada pós-tribulacionista. Então, o que é pré-tribulacionista? Ou pré-tribulacionismo, que é a que eu creio, depois de examinar as 3 linhas, eu preferi ficar com a linha pré, que tem muito mais fundamento do que as duas que eu terminei de falar, do que a mid e a pós, ou então a meso e a pós. Mid e meso é a mesma coisa. Então, quem é pré-tribulacionista trabalha com esse mapa aqui, ó, ressurreição dos santos, né? A descida dos santos, o Espírito desce, ele ressuscita cá embaixo. Aí o ajuntamento com aqueles que estão vivos, né? As coisas que vão acontecer, capítulo 6, 18. Tribunal de Cristo, aonde vai ser julgado os crentes vão ser julgados, viu? Os crentes vão ser julgados. Tem crente que vai ter muito galardão, tem crente que vai ter um pouco de galardão, e tem crente que não vai ter nada de galardão. Aqui as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a sua igreja, casamento místico. Aqui a tribulação. Aqui a grande tribulação. Aqui a vinda de Cristo em glória e o julgamento das nações. Está aqui o julgamento das nações. Para ver quem entra aqui para o milênio, que é 1000 anos de Cristo governando a terra com a sua igreja, com o seu povo, que venceram, que foram salvos. Então, o milênio e o juízo final. Então, do juízo final, trono branco, estado eterno, novos céus e nova terra. Então, está aqui o nosso mapa escatológico da linha pré-tribulacionista. As outras duas não trabalham com esse mapa, trabalham com outro mapa lá que eles traçam. Porém, nós, pré-tribulacionistas, trabalhamos com esse mapa, tá bom? Então, é isso aqui, nosso mapa escatológico. Agora, como eu estou falando da grande tribulação, ou do arrebatamento da igreja, porque a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja, segundo a nossa linha teológica pré-tribulacionista, ela não passa pela grande tribulação, tá? A nossa linha teológica, ela não passa pela grande tribulação. Nós temos fundamento que comprova isso, tá bom? Agora tem linha teológica que diz que ela passa, a igreja passa, mas está mal interpretado isso aí. Então, ontem eu falei, na casa de meu pai há muitas moradas. Depois que falei, não se turbe o vosso coração, palavra do próprio Jesus, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aí no versículo 2 de João 14, diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E continua dizendo,
E quando eu for, aqui ó, e quando eu for e vos preparar lugar, aqui ó, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu falei dentro desses 3 versículos ontem, eu fiz a lição de ontem, dentro desses 3 versículos, né? E hoje eu quero apresentar outro versículo dentro, que faz parte do contexto do que nós lemos ontem, que é o contexto do arrebatamento da igreja. Está aqui. Eu estou falando estou falando do arrebatamento da igreja. Então está aqui. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, né? O mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, deixa quando o vento não está deixando, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, o Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra que eu estava mostrando aqui no mapa escatológico? O espírito dos mortos em Cristo descendo da glória, né? Descendo lá do céu de Deus, lá no terceiro céu onde Deus está, e entrando nos corpos cá embaixo, e os que morreram em Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitando, e o que estiver crente que estiver vivo será transformado, receberá o corpo de glória e subirá. Então está aqui, né, o texto bíblico. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deixa eu pegar aqui outro versículo do contexto. Aqui, outro versículo do contexto aqui, né? Dizendo aqui: depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Olha, está aí no vídeo esses textos bíblicos. Como eu disse ontem, para se aprender melhor, é bom você ouvir, ler e escrever. O melhor método de se aprender é você ouvindo, lendo e escrevendo. E como eu disse, você pode fazer um print desses textos bíblicos aí no celular, e você pode ir numa gráfica e você imprimir. Isso aqui, ó. Você imprimir, ou você pode ter, se tiver uma impressora, imprimir isso aqui, e você imprimir todos esses textos bíblicos, e você fazer uma apostila para você ter na mão sempre que você quiser recordar isso aqui, né? Reler isso aqui que nós estamos ensinando, ou até mesmo serve para você ensinar, você pregar, entendeu? Então por isso que nós trabalhamos com esse material gráfico aqui, ó. Nós gastamos um pouco para dar aula, para não ficar só eu falando com a cara mostrando, né? A minha cara que não é muito bonita, né? Essas coisas interessantes de estar se vendo, então eu prefiro
tá com a câmera virada para os textos bíblicos, né? Os versículos, e eu por detrás da câmera, né? Porque é mais importante eu mostrar aqui a palavra de Deus para você falar e mostrar onde está escrito. Então você aproveita isso aqui e você faz um print aí no teu celular, imprime isso aqui e faz uma apostila para você ter na mão, que vai ajudar para você dar uma palavra depois, para você ensinar na igreja, em escola bíblica, qualquer coisa assim, uma oportunidade que tiver, tá bom? Então, meu amado, que Deus abençoe ricamente você nessa tarde, né? Você que é o nosso aluno, né? Nós temos escola teológica aqui em Itapitanga, nós temos escola teológica em Itabuna, ensinamos também em Itabuna, ensinamos também em Porto Seguro agora, abriu uma porta lá em Porto Seguro, e então nós